Então, é de Sérgio Nardini e veio também por meio do nosso E-Democracia. Senhor Marcelo de Souza Carneiro Lima, eles sabem seu nome inteiro e nunca viajei de avião justamente pela obrigatoriedade de ter que sair da cadeira de rodas para sentar na poltrona da aeronave. Essa transferência é inviável para mim, devido aos problemas de coluna, incluindo dores decorrentes da AME tipo 2. Atualmente, um dos meus sonhos é acompanhar minha filha, hoje com 8 anos, em sua primeira viagem aérea. Eu posso viajar sentada na minha própria cadeira de roda? Eu até ouvi dizer que tem um avião da Swissair que já permite isso, mas eu não sei. É uma dúvida de muita gente. Se me permite, deputada Mara, existe um trabalho que eu estou começando a me inteirar sobre ele. Parece que na Inglaterra e nos Estados Unidos, que tenta fazer com que as pessoas possam voar com as suas cadeiras, que elas entrem nas aeronaves com as cadeiras, acho que chama wheelchairs on wings, algo nesse sentido. Ainda no Brasil, nós não temos uma iniciativa dessa. Na conferência da ONU, que nós fomos para conhecer e aprender com os países, em uma reunião bilateral com a Inglaterra, nos foi apresentado esse trabalho. Acho que é uma possibilidade no futuro, com as tecnologias que nós temos, eu acredito que no futuro próximo seja possível. É bem interessante até nesse ponto, quando a gente fala de aeronave, o Brasil é um dos maiores fabricantes de aeronaves do mundo, um dos poucos, né? Os 3, 4 países fabricantes de grandes aeronaves do mundo. E desse trabalho que a gente faz de acessibilidade, gerou um especialista nesse assunto na Universidade Federal de São Carlos, que foi contratada pela Embraer. Então, as próximas gerações de aeronaves da Embraer já terão o efeito de uma pessoa que tem um doutorado na parte de acessibilidade. O doutorado dela foi na Resolução 280 da ANAC, então isso deixa a gente muito feliz. É claro que isso gera benefícios para próximos anos, talvez 10, 20 anos, que são dos novos desenhos de aeronaves. Mas por que não pensar em uma forma de resolver essa situação, talvez com uma técnica diferente de uma transferência, talvez existem equipamentos de retenção que a pessoa ela fica mais fixa na cadeira. Esses equipamentos já existem. Na própria norma da ANAC existe uma disposição que, se a pessoa tiver o próprio mecanismo de retenção, a ANAC pode avaliar se esse mecanismo é seguro para a aeronave. Então, mande isso para a gente. Eu acho que é importante. Pegando o caso também da nossa colega, da representante, né, da Abrame, né, a senhora Fátima, quando o passageiro viaja em maca, fundamental a gente passar quais são os direitos, né? Eu acho assim, eu penso que o consumidor, o cidadão é o maior fiscal da lei. Ele exigir os seus direitos é bem importante, e ele tem o direito. Se ele precisar de mais cadeiras, como é o caso que ela disse que a empresa exigiu que ela pagasse 9 assentos, talvez ela não tenha recebido a informação que os assentos adicionais ela tem 80% de desconto. Muito provavelmente ela não recebeu essa informação. No mínimo, né? E isso é importante para ela cobrar. Ok, você vai me cobrar 9 cadeiras, o que isso pode também ser avaliado, mas ainda que se cobre, ela tem 80% de desconto baseado na resolução da ANAC. Outro ponto, então, o cidadão que fez a pergunta, talvez se ele não conseguir o mecanismo de retenção, se o caminho for a maca, que ele saiba, então, que caso ele precise tirar algumas poltronas, a empresa ela coloca a maca e ela deixa bloqueados os assentos. Se a empresa cobrar dele esses assentos extras, que ele saiba então que ele tem direito a 80% de desconto nesses outros assentos. Houve um caso muito interessante de uma garota, em que eu não vou revelar o nome porque não tem autorização dos pais, mas foi um trabalho muito bonito que foi feito com uma determinada empresa aérea, a Gol inclusive, que ela viajava numa maca e foi montada uma operação de guerra para ela, porque ela queria conhecer a Disney.
O equipamento... Eu sei quem é. Conhece o caso dela? E foi muito bonito. Assim, ela tem um respirador que foi certificado e que a gente fez questão que esse respirador estivesse no site da ANAC, para que qualquer outra pessoa que utilize aquele respirador saiba que pode utilizar na aeronave. Então, trouxe um legado para outras pessoas na condição dela. Houve... se for contar a história, a gente vai passar 2 horas, mas ela conseguiu ir para a Disney e voltar exatamente em uma maca com o trabalho de respiração. Foi um trabalho bem interessante. Então, casos específicos, a norma ela nunca vai trazer, ela não foi feita para pensar em casos tão específicos. Né? Uma norma, uma lei, ela traz os casos gerais, mas ela tem que permitir o tratamento humano para casos específicos em que a gente tem que pensar. Né? O que é fundamental é a gente não dizer o não. Não é não, é como é possível. É como fazemos ser possível. Vou chegar. Eu estou preocupada que eu sei que também o doutor Benevides está desesperado aqui com o voo. E eu também queria te fazer uma outra pergunta. Porque... Pode, claro. Não, você tem que ligar aqui, ó. Esse. É só, normalmente, agradecer e aproveitar essa colocação do Marcelo da ANAC, é que a norma prevê, de maneira geral, 2 conceitos fundamentais: segurança do passageiro e do voo. Agora, uma frase que eu achei assim, realmente de extremo valor: o importante não é dizer não, é dizer, tentar como é que a gente viabiliza esses novos projetos. E tenho certeza que, para as empresas aéreas, essa parceria, essa discussão e esse avanço vai ser muito importante. Eu acho que esse fórum, a continuidade dele vai trazer frutos extremamente importantes para a gente, para todos envolvidos nesse processo. Olha, eu vou até complementar também, porque o caso dessa moça, se for quem eu estou pensando, ela me procurou e a gente construiu desde o princípio. Eu procurei o presidente da Gol. E aqui eu faço assim, os meus cumprimentos a ele, ao Kakinoff, porque a humanidade do presidente, ela acaba interferindo no funcionamento da companhia aérea. E, assim, o problema é que não é todo mundo que chega no presidente, né? Então, por isso a gente está fazendo uma audiência dessa. Você sabe um outro tema importantíssimo que a gente tem se deparado com isso? Um paciente, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, desesperado para ir para fora do Brasil, ver medicamentos que estão sendo aprovados, projetos de pesquisa. Puxa, é uma doença que não tem uma cura. Imagina se um paciente, num estado até avançado, tem o desejo de viajar. Nossa, eu fico desesperada porque ele tem que viajar. E acontece que uma pessoa nessa situação não tem a mínima condição de viajar de classe econômica. Será que a gente não conseguiria fazer uma resolução na ANAC que, num caso desse, fosse também, a pessoa tivesse o direito do desconto e tivesse o direito de poder ter o upgrade quando ela não tem condição de viajar na classe econômica, né? E a gente sabe que tem muitos casos que não tem mesmo para fazer uma viagem internacional. Então, do mesmo jeito que a gente conquistou, e é tão importante o desconto do acompanhante, de ter esse upgrade para pessoas que estão numa situação. E hoje, pessoas em situação difícil viaja porque, se ela tem o desejo de viajar, é porque já existe, né, toda uma tecnologia que a permite viver de alguma forma que ela possa viajar mesmo, né? Então, puxa, quem é, né? Quem somos nós para dizer você não vai viajar? Não pode. Então, é uma sugestão para a gente pensar nisso. E eu queria passar a palavra aqui para o Antônio Muniz, e, na sequência, eu passo para você. Boa tarde a todos. E o doutor Benevides vai ter que nos deixar. Eu queria agradecer a presença de todos, me coloco à disposição. Nós temos nossa equipe aqui em Brasília, temos à disposição de qualquer contato. Se não alcança o presidente, pelo menos o Benevides é mais fácil. Os dados estão aí, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa tarde a todas e todos.
Deputada Mara Gabrilli, eu queria primeiro iniciar a minha fala. Estou aqui como presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e também presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ANCB. Primeiro, deputada, eu queria cumprimentá-la e dizer que nós nos sentimos representados com a sua ascensão para o comitê lá da ONU, do Comitê de Monitoramento da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu acho que não é a senhora só que está de parabéns. Eu acho que o Brasil, nós, pessoas com deficiência do Brasil, estamos de parabéns por essa vitória maiúscula. Segundo, eu queria também aqui apontar o aniversário recente da nossa LBI, 3º ano da Lei Brasileira de Inclusão. Acho que é muito importante, é um documento fundamental e que a senhora teve papel fundamental na aprovação desse documento. Então, é realmente, né? Agora, o que a gente precisa é fazer com que esse documento tenha vida, né? Saia do papel e venha para a prática. Infelizmente, já tem 3 dispositivos que foram recentemente regulamentados, isso é muito importante, e, inclusive, com a própria participação do CONAD, né? O que também é uma outra vitória. Mas o que eu gostaria de... Eu sei que o tempo é curto, né? E eu estou aqui com 2 situações para colocar para o nosso Marcelo, sempre o Marcelo, né? Da ANAC. O primeiro ponto, eu queria aqui concordar com o que ele diz, que, na verdade, sempre que nós convidamos a ANAC para comparecer no CONAD, o pessoal vai com muito boa vontade, isso é muito bom. Agora, esse é o lado positivo. O lado negativo é que as respostas que nós buscamos lá no CONAD, elas não voltam, não retornam. Nós temos 2 casos. Aliás, o primeiro caso é o da situação de uma pessoa ostomizada, né, que foi impedida de viajar porque procurou um banheiro no aeroporto e procurou a companhia aérea, onde é que tinha um banheiro, e quando ela disse que estava na situação de pessoa ostomizada, então ela foi simplesmente impedida de viajar. Essa denúncia foi feita no CONAD em 2017, perante o representante da ANAC, e até o presente momento não temos retorno disso. E a outra questão é sobre, eu não sei se é essa própria resolução 280, que fala que ela se coloca acima da própria Lei 11.126, que é a Lei do Cão-Guia, onde se exigem... onde se fazem exigências que na lei não consta. Ora, nós sabemos que as leis elas são maiores do que simples resoluções, mas na situação do cão-guia são exigidas, eu não sou usuário de cão-guia, não posso aqui falar de detalhes, mas nós discutimos muito isso no CONAD, porque o representante da ONCB no Conselho é o Beto Pereira, que a deputada Mara Gabrilli também conhece, é usuário de cão-guia e tem se deparado, não só ele, como outros usuários, tem se deparado com dificuldades a mais daquelas que eles já se preparam, né, na questão do uso do cão-guia. E eu queria que o nosso Marcelo pudesse nos dar uma orientação ou uma explicação do porquê que isso acontece. Muito obrigado. Posso pedir para ela fazer a pergunta também? Você já está tão questionado, você vai memorizando. Boa tarde. Tarde. Meu nome é Ângela, eu represento a Alhambra, que é a Associação dos Portadores de Linfangioleiomiomatose do Brasil. É uma doença que afeta, normalmente, as mulheres, o pulmão. Então, a minha pergunta também é para o Marcelo. A questão é o seguinte, muitas das mulheres, é uma doença rara, muitas delas precisam viajar do interior dos seus estados, do Brasil inteiro, para São Paulo, no Hospital das Clínicas, e precisam de oxigênio. Aí elas precisam pagar um absurdo que as empresas aéreas cobram. E tem que também preencherem o EMDIF. Por isso que eu gostaria, a Fátima falou, que esse documento tivesse uma validade permanente,
para que não toda vez que fosse viajar precisasse uma autorização do médico ou coisa parecida para não chegar na hora de você embarcar e não ter essa oportunidade de viajar. E que realmente, eu não sei se ainda, mas eu creio que estão cobrando o oxigênio medicinal, é muito caro. Então, eu sugiro que a ANAC tome, se possível, algumas providências em relação a desconto, ou então que não seja cobrado, e muitas aeronaves nem têm também esse oxigênio medicinal, onde elas precisam usar. Obrigada. Vou deixar o Marcelo responder. E eu estou preocupada porque a gente vai ter que encerrar por causa da hora. Vou deixar você resolver. E eu queria fazer um agradecimento mesmo a todos vocês por trazerem as demandas para a gente. Porque você viu o Marcelo falando que muitas coisas que a gente sabe que acontecem não chegou a denúncia na ANAC, né? Então, é importante a gente também criar uma cultura, né, de buscar os nossos direitos, e aí a gente também incrementa a ANAC, porque através das nossas manifestações, a ANAC vai tentando se repaginar. Não é isso que acontece? E assim, eu sei que muitas vezes a gente tem problema com as companhias aéreas, e eu estou sempre em contato com elas, então, assim, se por um lado a gente briga, reclama, por outro, eu também vejo vontade de melhorar, né? Então, assim, quando conversa, com os presidentes, né, da Latam e também da Avianca, eles vêm e falam, por favor, a gente quer fazer direito. Então, assim, eu sinto que existe muita boa vontade, né? Mas, assim, poxa, uma estrutura, eu sei que a operação é uma operação com velocidade, né? Então, assim, uma pessoa com deficiência embarcar e uma cadeira embarcar não combina com velocidade, não é? Então, assim, a gente tem que entender que são operações que realmente, né, tem que fazer uma oração, né, para dar tudo certo, porque são situações complicadas, né? Mas audiências como essa fazem a gente conseguir transformar. Então, eu agradeço muito as manifestações, não só as trazidas aqui, mas também através do E-Democracia, né? Porque isso, assim, engrandece de uma forma muito importante, né? Eu não queria, como a deputada Soraya falou, eu não queria sair daqui, fechar essa audiência, sem a gente ter certeza que vai evoluir, que muita coisa vai mudar e vai melhorar, né? Então, eu queria fazer esse agradecimento a todos vocês. Bom, a primeira pergunta da pessoa ostomizada, né, que foi feita pelo colega, eu me comprometo eu não vou saber o caso de cabeça, mas eu me comprometo a apurar, ver qual foi o resultado e repassar. É fundamental a gente entender, eu não sei o caso concreto, né, o caso concreto precisa ser analisado. Se foi feita a denúncia, o que eu posso garantir é que ela foi apurada, falha nossa de não ter oferecido o retorno para o senhor, mas eu me comprometo, vou pegar o contato do senhor e vou passar a resposta. É só lembrando que a pessoa que vai fazer a viagem, ainda que seja por uma cirurgia, ainda que não tenha uma condição mais grave, ela precisa apresentar um MEDIF. Então, é preciso verificar se, nesse caso, a pessoa tinha um MEDIF. Ela tem que apresentar com 72 horas de antecedência. Isso é previsto para garantir a segurança da pessoa e dos outros. Por exemplo, uma situação que as pessoas muitas vezes não conhecem, quem faz, por exemplo, uma ressonância não pode fazer um voo internacional porque ela fica contaminada de radioatividade, isso pode dar problema quando for entrar em outro país. Quem faz uma endoscopia pode ter problema depois para viajar. Então, você tem por isso que é necessário, quando você faz um procedimento médico, encaminhar um MEDIF para que seja avaliado a questão da segurança. Porque uma vez dentro da empresa, dentro da aeronave, o passageiro é responsabilidade da empresa aérea. Então, ela precisa garantir que aquele voo vai ser seguro. Então, vou passar, não sei o caso específico, mas vou passar o retorno, vou cobrar do João, para que ele me passe qual foi a apuração e a gente encaminha para o senhor. Quanto à questão do cão-guia, também tem uma demanda do colega do Monteiro, que nos fez, a gente avaliou.
É importante só lembrar que as restrições que são colocadas para o cão-guia, em termos da ANAC, não são, de hipótese alguma, para prejudicar. O que nós estamos preocupados é só com a segurança de todos. Então, o que nós estamos tentando melhorar, qual é a demanda frequente? É que você precisa tirar a guia do cão-guia para verificar se não tem nenhum explosivo ali. Porque, infelizmente, essa é uma realidade mundial. E até para a segurança da própria pessoa. Então, você faz uma busca da pessoa com deficiência, uma busca normal, você precisa verificar quais são as condições. E ali é um local que você pode ter um problema. Então, quando você tira, existe um procedimento para avaliação. Mas talvez, como fazer isso? Porque quando você tira a guia, o comando para o animal é que ele está solto. E isso é um problema. Mas talvez, o que a gente tem pensado é como fazer isso dentro da cabine. Porque se você leva o animal para a cabine e você faz ali, você tem atendido a questão de segurança, vai ser verificada a guia, porque você não pode tirar ela com o cachorro, fica lá se precisar passar pelo pórtico ou se precisar fazer uma análise manual com o cachorro preso, junto com o dono, obviamente, né, para não gerar nenhum estresse, na cabine de inspeção. Porque toda pessoa que vai passar por uma inspeção manual, ela tem o direito, que foi também a partir da provocação das pessoas com deficiência, que existia uma dúvida. Eu sou obrigado a ir para a sala específica? Não. É um direito de vocês, de escolherem. Não, eu quero que seja feita a inspeção manual aqui. Ok, porque antes havia o entendimento que era obrigatório ir para a sala. E tinha pessoas que se sentiam constrangidas. Por que essa obrigação? E aí a gente interviu junto à Infraero e fizemos, olha, esse é um direito de escolha da pessoa. Então, nós estamos trabalhando nesse caminho, já está sendo feita essa análise, mas a gente não pode abrir mão da segurança. Isso é fundamental. Até para que não haja desconfiança das pessoas que não têm deficiência, dizendo, olha, você está aumentando o risco do meu voo. Isso a gente não quer. Então, que o voo seja seguro para todos, que todos sejam tratados da mesma forma, digna. Né? E para Ângela, existe um trabalho bem interessante. Antes eu vou falar sobre o caso recorrente, né? Que também foi uma demanda da Fátima, que eu anotei aqui. Existe um direito previsto na norma da ANAC, da Resolução 280, que para condições estáveis, aquelas que a gente sabe que não vão evoluir, infelizmente, não faz sentido solicitar para a pessoa o encaminhamento de um MEDIF, fazer todo aquele procedimento que a gente sabe que leva tempo, é custoso, é trabalhoso, é difícil. Então, existe a previsão de um documento que se chama FREMEC. Esse documento, ele garante o seguinte, a condição médica frequente. Então, quando você tira uma carteirinha desse FREMEC, você tem garantido ali que você não precisa mais enviar o MEDIF. Olha, meu FREMEC é o número 345. É como se fosse aquele fidelidade. Então, a empresa já sabe. Então tá. Então, ela leva um tempo maior para emitir esse documento, mas já está previsto. Para condições estáveis, por que ficar exigindo sempre? Então, peça. Quando for fazer a viagem, peça para a empresa. Olha, quero fazer a minha viagem, mas eu quero meu FREMEC. Porque nas próximas você pode utilizar o seu FREMEC para aquele voo sem precisar tirar mais nenhum documento. O que nós estamos trabalhando hoje é para fazer com que o FREMEC de uma empresa aérea seja aceito pela outra. Hoje ele ainda é de cada empresa. Então existe um trabalho, até começamos, Dr. Fritz, um trabalho conjunto com o Ministério Público Estadual de São Paulo e a participação também do Ministério Público Federal de São Paulo, para tentar melhorar as informações, porque a gente sabe que ainda tem muita dificuldade. São termos muito técnicos na norma, a gente quer criar um folheto para deixar claros as obrigações e os direitos do MEDIF, do FREMEC. A gente já tem um trabalho com 2 empresas aéreas nesse trabalho em São Paulo, para que elas melhorem o site, para que o documento delas de MEDIF já tenha instruções de como preencher. Esse inquérito é presidido pela doutora Débora Kelly, lá do Ministério Público de São Paulo. Então, ela nos convidou e a gente participou desse trabalho. Então, estamos desenvolvendo, a gente já fez esse trabalho com a TAM, estamos fazendo agora com a Gol, em melhorar essas informações. Então, a gente entende que precisa melhorar, as pessoas precisam conhecer esses direitos. Pouquíssimas pessoas sabem do direito do FREMEC. Nesse trabalho também entra para garantir o direito da pessoa com deficiência ao acesso aos serviços e assistências
online. Por que ela não consegue fazer um check-in online? Por que é mais difícil? Então, a gente está trabalhando também nessa frente, que a senhora colocou da dificuldade, né, em compras online. Existe um trabalho também, nós estamos fechando um trabalho em parceria com o Ministério Público Federal de São Paulo para garantir que a central telefônica das empresas aéreas esteja completamente acessível para surdos, que a gente percebeu que não estava. E foi feita toda uma reformulação das centrais telefônicas. A gente já entende que o TDD não é aceitável, já definimos isso, não é forma aceitável, e já existe um trabalho de 2 anos em que se reformulou todo o processo de atendimento telefônico para surdos, e a gente tem trabalhado para que esse trabalho online, para que essa oferta de serviços de assistência online seja mais simples, mais fácil, e quem sabe a gente consiga que a senhora possa tirar um FREMEC e possa voar com todas as empresas aéreas do Brasil, né, sem dificuldade, de uma maneira muito mais simples. Desculpa me estender. Não, imagina. Bom, eu queria saber se mais alguém tem alguma consideração a fazer aqui na mesa, doutor Felipe e doutora Thalita. Claro. Bom, eu reitero aqui a abertura, disponibilidade e necessidade do MPF de receber as denúncias da sociedade civil, das associações. Olha, não hesitem, né? Quando virem a possibilidade, não hesitem de encaminhar sua representação pelos nossos canais. Isso é essencial para fazer com que as fantásticas normas que nós temos no Brasil sobre os direitos da pessoa com deficiência sejam efetivamente respeitadas e com prioridade. Obrigado. Obrigado, deputada. Muito obrigada, viu? Vou também falar uma ação que nós temos na nossa coordenação de acessibilidade, que é a acessibilidade nos sites, né? E então nós estamos trabalhando diretamente com a Secretaria Nacional da Defesa do Consumidor para promover a acessibilidade nos sites das empresas aéreas, tá? E relembrando também que a gente tem o Disque 100, que é o canal que vocês podem fazer as denúncias contra as violações dos direitos humanos, ok? É isso, obrigada. Muito obrigada. Eu queria saber da plateia, se tem alguém que queira fazer mais alguma consideração, que a gente está no limite do tempo para encerrar. Sem considerações? Bom, eu quero agradecer às senhoras e aos senhores convidados pela valiosa contribuição para a discussão do tema. Agradeço ainda a presença dos colegas parlamentares e dos demais presentes que contribuíram com êxito para essa audiência. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.